Graça e paz, irmãos. Amém. Bom dia a todos. Continuando as nossas EBDs de domingo, estaremos estudando hoje o livro de Tiago, capítulo 5, a partir do verso 7, do verso 7 ao verso 11. Amém? Bom dia a todos. Pegue a sua Bíblia e abra em Tiago, capítulo 5, do verso 7 ao verso 11. Amém? Vamos orar primeiro. Deus, obrigado mais uma vez pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra, nos aprofundarmos nas Tuas verdades, que essa manhã, que essa Palavra seja produtiva, produza frutos em nosso coração e que possamos ser transformados por elas em nome de Jesus. Mais uma vez te agradecemos pelo privilégio, pelo tempo que estamos dedicando ao Senhor e à Sua Palavra. Nós te louvamos, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Tiago capítulo 5, a partir do verso 7, diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não seres julgados. Eis que o juiz está às portas. Verso 10, irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó? E vistes que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Amém, irmãos? Hoje nós estaremos conversando um pouco sobre a paciência e suas recompensas. Se você olhar para o texto, você vai perceber que ele é a continuação da aula que o Daniel deu na semana passada, que fala sobre a lição de número 14, que fala sobre a condenação dos ricos gananciosos. Ou seja, qual é o contexto desse momento aqui agora, né? Os crentes pobres da igreja de Jerusalém estavam sendo oprimidos, sofrendo a opressão desses ricos gananciosos, e Tiago envia essa carta. Já não estava mais na comunidade, já tinha saído da igreja, estava em outro lugar, e envia essa carta à igreja, exortando esses irmãos, animando esses irmãos a não perderem a paciência por conta dessa opressão que eles estavam sofrendo daquelas pessoas ricas em volta deles que havia ali na igreja. Verso 2 diz que esses homens eram ricos, mas não eram cristãos, porque perseguiam os cristãos, blasfemavam contra o nome de Jesus. Então havia esse público, essas pessoas naquela igreja, e Tiago escreve para a igreja dizendo para esses irmãos para que eles não perdessem a paciência, não perdessem a esperança por conta dessa injustiça que eles estavam sofrendo por conta desses irmãos que se achavam mais poderosos, né? E pessoas que não queriam mudar seu comportamento. Estavam próximos, estavam ali vivendo próximo ou até mesmo dentro da comunidade, mas que não queriam mudar o seu comportamento. E Tiago escreve para esses irmãos dizendo: irmãos, aguardem, tenham paciência, porque o juiz está às portas. Deus haverá de julgar esses homens com justiça, né? Então aguardem com paciência. Interessante que Tiago, capítulo 2, ele fala dessa igreja, ele chama a atenção dessa comunidade que tratava esses irmãos com honra. E olha que interessante, eles tratavam essas pessoas com honra, idolatravam essas pessoas, davam a eles os lugares especiais, né? E aquele que era menos favorecido financeiramente se assentava em qualquer lugar, e aos ricos
lugares especiais da comunidade. Olha que interessante, eles idolatravam esses homens. E o ídolo se voltou contra a idolatria deles. Então, se no capítulo 2, eles tratavam com honra, no capítulo 5, né, a começar pelo verso 1, eles estão sendo opressos por eles. Então, sim, é mais um ensinamento que Deus nos dá com relação àquilo que nós idolatramos. Toda idolatria, irmãos, ela tem consequências. Então, esses homens foram idolatrados pelos mais pobres, né? E ao serem idolatrados, se voltaram contra aqueles que o idolatraram. Então, o que é que você tem idolatrado? O que é que você tem colocado acima de Deus? O que você tem dado mais importância na sua vida? Cuidado, porque tudo aquilo que é idolatrado se volta contra aquele que o idolatrou, né? Então, achei muito interessante essa fala de Tiago capítulo 5, por conta de Tiago capítulo 2. E interessante também é que essa opressão, ela não precisa ser feita somente pelas pessoas nesse contexto aqui, esses ricos gananciosos, mas quantos de nós não oprimimos alguém que tem menos quando podemos partilhar aquilo que temos sobrando, para que ele não viva uma vida opressa, uma vida oprimida? Essa palavra significa alguém que se sente envergonhado, alguém que passa por dificuldade, é desprezada, vive em desamor. Ou seja, todos nós devemos tomar cuidado para que o nosso acúmulo, como ouvimos falar na semana passada, para que o nosso amor ao dinheiro e o nosso acúmulo egoísta não venha permitir com que algumas pessoas vivam em opressão o tempo todo, por conta das suas necessidades, né? Então foi mais alguma coisa que Deus falou no meu coração, me chamou a atenção, né? Então, esse é o contexto dessa carta, e essa palavra paciência, ela é muito oportuna para esses momentos que nós estamos vivendo. Quem que não precisa de paciência? Quem não precisa ter paciência para não sucumbir diante dessa opressão, desse sofrimento? Quem não precisa de paciência para não agir com retaliação? Aquele que agiu contra nós de uma maneira maldosa, de uma maneira oprimida, de uma maneira vingativa, né? Então a paciência, ela é fruto do Espírito Santo. A paciência, ela é algo que vem de Deus ao nosso coração. E é interessante que a paciência, a pessoa que vive com paciência, ela não se desvia do seu propósito. Essa palavra paciência, ela tem esse significado no original. Alguém que não se desvia do seu propósito. Alguém que é leal à sua fé, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. A pessoa paciente é uma pessoa constante, é uma pessoa tolerante, é uma pessoa persistente. A pessoa paciente é uma pessoa que se mantém firme na fé, que aguenta, que suporta bravamente toda e qualquer perseguição, seja ela de que origem for essa perseguição. Aqui na carta, a origem da perseguição era dos homens mais ricos, dos ricos gananciosos. Mas hoje nós estamos vivendo um momento na nossa história onde a opressão também pode ser financeira, onde a opressão pode ser política, onde a opressão ela pode ser sobre a nossa saúde, as nossas emoções, a opressão no nosso ambiente de trabalho. E a pergunta é: nos manteremos firmes? Teremos paciência? Aguardaremos Deus intervir, Deus agir com justiça na história? Ou no meio dessa opressão iremos procurar atalhos? Porque o pecado nada mais é do que agir contra a paciência. Porque se a paciência ela tem como significado o autodomínio, ela tem como significado a lealdade, o suportar com fé, todas as vezes que nós procuramos atalhos, procuramos cisternas rachadas, águas sujas,
para não exercermos a paciência, para não esperarmos Deus agir na história. Todas as vezes que procuramos, nós perdemos a paciência, nós pecamos contra Deus e somos reprovados por Ele. Então, irmãos, nós estamos vivendo um momento na nossa história e creio que viveremos outros. Eu creio, sinceramente, que viveremos outros. Talvez uma perseguição religiosa, uma perseguição contra a nossa fé. Como agiremos? Agiremos com paciência? Manteremos a nossa fé firme? Seremos íntegros? E volto a dizer, quantas vezes na minha vida, eu lendo esse texto, eu lendo essa fala de Tiago, eu procurei atalhos, eu pequei contra Deus, por não ter paciência, por não agir com paciência, por querer fazer as coisas do meu jeito, por querer passar por cima da palavra de Deus e se comportar da minha maneira, do meu jeito. Não guardei a fé, não fui íntegro, não fui firme, não fui calmo e cometi pecados contra Deus, contra o meu coração, contra a minha integridade, contra a santidade de Deus na minha vida. Amém, irmãos? Interessante que ele cita algumas pessoas, alguns exemplos de pessoas pacientes. Então ele fala do lavrador, verso 7, né? Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber, verso 7, as primeiras e as últimas chuvas. Ou seja, o lavrador ele faz aquilo que lhe é da sua autonomia, de sua responsabilidade. Ele prepara a terra, ele ara, semeia, limpa o mato, e vem sobre ele o sol castigante, a chuva, os animais peçonhentos. Ou seja, o lavrador faz aquilo que ele pode fazer. As primeiras chuvas se referiam às chuvas de outubro, novembro e dezembro até janeiro, e as últimas por volta de abril e maio. Ou seja, ele fazia aquilo que podia ser feito, aguardava com paciência a chuva, mas nem sempre a chuva vinha do jeito que ele gostaria que viesse. Ou seja, irmãos, o tempo pertence a Deus. A gente faz a nossa parte diante daquilo que nos acomete, diante dos sofrimentos que enfrentamos, das provas que passamos. O tempo pertence a Deus. A gente tem que ter paciência. Não cabe a nós traçar o tempo na qual queremos passar por tal provação ou vivemos por tal período. O lavrador faz aquilo que ele pode ser feito. E as chuvas, o tempo da colheita, pertence ao Senhor. Ele não tem controle sobre isso. Amém? Então ele fala do lavrador no verso 8, ele continua: sede vós também pacientes e fortaleçam o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, é fato que o contexto aqui não é o contexto que nós estamos vivendo hoje. É o que eu falei domingo, a gente corre um sério risco de adulterar o texto, né? Porque não era um contexto desse sofrimento que muitas vezes é nosso, causado por nós. É um sofrimento pela causa do reino, um sofrimento por causa da sua fé. Mas é fato que tanto o sofrimento causado por nós ou vivenciado pelos pecados da humanidade, que nós também sofremos, sejam de pessoas próximas a nós, familiares, amigos, seja por consequência de pecados nossos, seja o que for, mas é fato que tanto o sofrimento por conta da nossa fé, como os sofrimentos por conta dos nossos pecados, a gente tem que fortalecer o coração e ser paciente, ou seja, é aguardar a vinda do Senhor. Ele diz: o Senhor está próximo. Como eu preguei no domingo sobre a eternidade, sobre os céus, irmãos, isso aqui vai acabar. Coloque a sua esperança no reino dos céus, tire os seus olhos daqui da terra. E eu gostaria de citar e recitar mais uma vez Apocalipse, no verso 21, eu não sei como está a sua paciência, né? Eu não sei como você está, como está o seu coração com relação à paciência.
Tem horas que eu gostaria que isso tudo se acabasse logo e o Senhor voltasse. Maranata, vem Senhor Jesus. Então Tiago diz, fortaleça o seu coração, né? Apocalipse 21, verso 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá mais luto, né? Nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então o que o Tiago está falando, fortaleça o seu coração. E como conversamos no domingo passado, como fortalecer o coração distante daquele que pode fortalecê-lo, distante da rocha, distante de uma busca profunda em Deus, seja orando, seja entrando no seu quarto em secreto, ouvindo louvor, adorando ao Senhor, exaltando o seu nome. Como fortalecer o coração se a gente está enchendo a nossa vida de notícias ruins, de jornais, de fofoca de vizinho, sabe? Usando a nossa boca para, como ele diz aqui no próximo versículo, para se queixar uns dos outros, de quem é a culpa disso, de quem é a culpa daquilo. Amados, como fortalecer o coração? De maneira alguma conseguiremos passar por tudo isso ou por outras provas que nos sobrevirão como cristãos com o coração totalmente fragilizado. Então, amados, o que o Tiago está dizendo, em meio a essa opressão e esse sofrimento que esses irmãos estavam vivendo, qual que é a resposta do cristão? É agir com impaciência, com retaliação? Não, é fortalecer o coração, porque a vinda do Senhor diz aí o verso 8, a vinda do Senhor está próxima. E ele continua, não se queixem uns dos outros para não serem julgados. Não aponte, não transfira sua culpa a ninguém ou o que está acontecendo a ninguém. Deixa que Deus julga isso tudo. Em nome de Jesus, o juiz está à porta. Amém? E ele continua dizendo, né? Tome por modelo, ou tome como modelo de paciência, ou como modelo de sofrimento, aqueles que viveram antes de nós. Os heróis da fé foram homens que suportaram com muita paciência, com muita integridade, com muita persistência, tudo que acometeu a vida de todos eles. Tudo. São exemplos para seguirmos. E são exemplos, irmãos, que nos revelam que a vida cristã, segundo Mateus capítulo 5, quando Jesus fala no Sermão do Monte, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, disserem todo mal contra vós. E ele fala, o galardão dos céus de vocês está guardado. Ou seja, seria uma mentira nossa, seria uma mentira da igreja cristã evangélica de Praia Grande, chamá-los ao engajamento do reino de Deus e dizer para vocês que não vai vir sofrimento, porque todos esses homens sofreram por conta da sua fé. Por enfermidade, sim, por outros tipos de enfermidades, como estamos enfrentando hoje, sim também, mas muito mais pela sua fé. Então Tiago fala, tome como exemplo esses homens que sofreram por conta da sua fé. E alguns morreram e nem receberam sequer a sua promessa, ou aquilo que Deus tinha preparado para eles. Qual foi a maior promessa que esses homens receberam? Foi a eternidade. Então Tiago fala desses homens, tome como exemplos esses homens que viveram a verdade, por viverem a verdade, sofreram, mas tiveram que exercitar a paciência, tiveram que exercitar a integridade para não se desviar em meio ao sofrimento da palavra, daquilo que Deus estava preparando para esses homens na eternidade. Então os profetas são exemplos de paciência, exemplos de perseverança. Jesus Cristo é um exemplo de paciência, um exemplo de perseverança. E para terminar, Jó é um homem de muito exemplo de paciência, Jó é um homem de muito exemplo de perseverança, porque ele tem, agora trazendo para a nossa realidade, né, ele tem a sua vida, a sua saúde perdida, ele tem os seus filhos perdidos, ele tem a sua casa perdida, ele tem os seus bens perdidos, mas esse homem cria na soberania de Deus, ele cria na justiça de Deus,
ele cria no cuidado de Deus com a sua história. Tem hora que ele fala: Deus, eu não estou entendendo nada do que está me acontecendo. Dizer que Jó não perdeu a paciência, vou falar para vocês que é um risco. Eu acho que ele perdeu um pouco, porque ele questiona Deus, mas ele não perdeu a fé. Ele tem um diálogo com Deus, de que Deus, eu não estou entendendo nada, por que de tudo isso? Mas ao mesmo tempo ele procura em Deus repousar a sua fé. E ele termina o capítulo Jó 42 dizendo: Deus, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, essa foi a recompensa que Jó teve como resultado da sua paciência, em meio a tudo aquilo que ele estava vivendo. Jó poderia jogar tudo para o alto e falar: quer saber de uma coisa, Deus? Eu perdi tudo e a minha fé também vai junto, eu não quero mais. Perdi a paciência com Deus, perdi a paciência com a Bíblia, perdi a paciência com a igreja. Quer saber de uma coisa? Eu vou viver a minha vida, a minha história. Mas interessante, Jó permaneceu paciente. E ele termina a sua vida dizendo: Deus, falei de coisas que eu não sabia, que eu não conhecia. Coisas maravilhosas demais para mim. E ele termina com esse versículo maravilhoso, maravilhoso, que eu gostaria de terminar esse tempo com os irmãos recitando, né? Jó 42. Um homem que permaneceu paciente termina sua vida assim: Deus, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Capítulo 42, verso 5. Deus, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e ele se arrepende. Eu me arrependo no pó e na cinza. Esse é o comportamento de um homem paciente, que não abre mão da sua fé por nada, mesmo tendo que esperar algo de Deus, mesmo tendo que suportar algo ou alguma coisa por conta da sua fé. Ele poderia procurar atalhos: eu vou arrumar dinheiro de um jeito, eu vou levantar minha casa de outro jeito, eu vou ter outros filhos com qualquer mulher que eu encontrar na minha frente, eu vou resolver a minha vida, porque esse Deus que vocês me apresentaram, ele está falhando comigo. De maneira alguma, irmãos. Jó foi um homem paciente. Jó foi um homem íntegro, que a semelhança do lavrador, ele esperava com paciência as primeiras e as últimas chuvas. E eu queria terminar orando pela sua vida. E eu queria fazer uma pergunta para você, né? Que área da sua vida você precisa demonstrar paciência? Em que área da sua vida você precisa esperar em Deus? Deus sabe aquilo que você está passando, Deus está te ensinando tantas coisas tremendas, maravilhosas. Quem sabe após tudo isso você vai fazer uma declaração como Jó fez: Deus, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, né? Então, eu queria dizer para vocês, irmãos, tenha paciência por aquilo, pelas coisas que são passageiras, e persevere pelas coisas eternas. Amém? Gostaria de orar por você, e trazendo para o nosso contexto de hoje, é fato que nós estamos precisando de muita paciência. Não está sendo fácil. Ontem eu entrei no elevador do meu prédio, uma moça entrou e falou: nossa, eu não aguento mais, já não tenho mais paciência. Estava saindo para fazer alguma coisa na rua. Então, trazendo para o nosso contexto essa palavra, contexto de hoje, precisamos de muita paciência. Olhando para esse mundo conturbado de hoje, olhando para esse contexto de hoje, olhando para essa opressão que nós estamos vivendo como sociedade, como
brasileiros, como seres humanos, né? Então peça ao Senhor essa paciência. Eu queria terminar, me lembrei desse texto, Hebreus capítulo 12, que diz assim, o texto diz assim, né, de 12: devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Então Hebreus capítulo 12, o do verso 1 diz assim: portanto também nós, irmãos, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Esses homens, os heróis da fé, são as nossas testemunhas que estão nos olhando e torcendo por nós. Desembarace de todo o peso, o pecado, tá? E lá no 2 ele diz: olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé, que em troca da alegria que estava proposta, ou dos caminhos fáceis, dos atalhos, né, dos caminhos longe do Pai, da cruz, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considere, pois, atentamente aquele que suportou, que agiu com paciência, tamanha oposição contra ele, oposição dos pecadores contra ele, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Amém? Queria orar por você, orar pelo meu coração, que o Senhor continue nos dando uma fé paciente, uma fé perseverante, em nome e para a glória de Jesus. Deus, obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, porque em Cristo Jesus é possível vivermos pacientes, com uma paciência que vem dos céus ao nosso coração, através do Teu Espírito Santo sobre nós, de maneira muito oportuna, Pai. Nós clamamos por essa paciência. Eu clamo pela paciência na minha vida, do Senhor, na vida da minha esposa, minhas filhas. Inunde a minha casa com a Sua presença, presença esta que nos traz paciência, nos traz integridade, nos traz perseverança, nos traz resistência, Pai. Nós precisamos hoje, e quem sabe, Deus, creio que para todos sempre, como cristãos, porque olhamos para algumas coisas, ó Pai amado, que nos deixam chateados, nos deixam tristes, nos entristecem. Olhamos a maldade, o pecado deliberado, olhamos, ó Pai, a perversidade dos homens, e muitas vezes queremos agir na carne, queremos agir do nosso jeito, queremos convencer as pessoas de maneira forçada, perdemos a paciência, e não é dessa maneira, Pai, que conseguiremos avançar como cristãos, como filhos amados do Senhor. Não será dessa maneira que avançaremos partilhando o Teu reino nessa cidade, nesta terra, em nome de Jesus. Por isso, Pai amado, derrame paciência sobre nós, sobre a Tua igreja, sobre as famílias, sobre as casas dos meus irmãos, para que possamos continuar, Deus amado, exercendo paciência e ao mesmo tempo esperando a volta e a vinda do nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro e abençoo a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe e tenha um domingo maravilhoso, em nome de Jesus. Amém.